Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para mais um podcast, o nosso 48º podcast. Eu me chamo Paula Isabela. Eu me chamo Sarita Bezerra. E eu achei que esse ano a gente ia bater o 50º podcast, né, Sarita? Foram quantos? 48. Mas foi bom, Paula. E foi assim... Foi uma bênção, né? Foi bom. Por quê, né? Porque, como a gente sempre diz, né? Nós somos mães atípicas, às vezes acontecem alguns imprevistos. E porque também, né? Este ano a gente fez alguns planejamentos e a gente reduziu justamente para planejar o ano de 2025, né, Paula? Com certeza. Eu não vou nem dizer que vem novidade, que vocês, né? A gente diz, vem novidade, mas quando a novidade realmente estiver aí, é que vocês vão entender por que, né? Neste ano a gente se dedicou mais aqui aos episódios do podcast. Mas ano que vem vai ter evento, se Deus quiser, não vai, Paula? Em nome de Jesus. Poderia ter dito, não poderia, Paula? Pois é, mas você já disse muita Uma coisa. mulher, deixa de coisa. Então vai ter sim, se Deus quiser, nós vamos ter episódio, nós vamos ter evento. Isso. E vai ser um evento grandioso, como a gente sempre se dedica para fazer, né, Paula, os eventos. Isso. Neste ano nós não conseguimos, nós fizemos algum? Não, esse ano não. Neste ano nós não conseguimos, algumas pessoas vieram nos cobrar, cadê os eventos de vocês? Mas no ano que vem vai ter. Já estamos planejando, por isso que a gente deu uma reduzida. E como a gente sempre faz no último episódio, né, Paula, a gente costuma trazer uma palavra, uma mensagem de refrigério, né, para pais atípicos, para a família, para pessoas atípicas. A gente já trouxe um episódio no ano passado, não foi, Paula? Isso. Direcionado assim para a sociedade, não foi só para pais, né? Isso, que é como é que Deus vê as pessoas atípicas. Nós trouxemos esse episódio e hoje nós vamos trazer qual temática, Paula? Antes de falar da nossa temática, a gente vai pedir para você, né, curtir, compartilhar o nosso conteúdo, apoiar o nosso podcast, enviar para as pessoas. A gente tem aí, como disse a Sarita, você pode maratonar nos nossos conteúdos, né? 48º com esse. Então, não deixe de nos seguir e acompanhar o nosso conteúdo, porque é um conteúdo muito importante. Se inscrever no canal, né? Porque também nós precisamos muito desse apoio. Nós temos mais pessoas seguindo no Instagram, né, do que inscritos no canal. Então, a gente precisa... Os dois são importantes, né? A gente precisa desse apoio. Então, você já está aí assistindo, dá uma pausa. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho. É um conteúdo que vai ajudar muitas pessoas, que vai trazer um refrigério, né? Que é a palavra de Deus. Isso mesmo. E o tema de hoje é Ele nos amou primeiro, pelas lentes de Deus, o Pai. É uma temática que eu passei a semana pensando, a gente estava aqui nos bastidores batendo um papo antes, às vezes a gente tem muito olhar circunstancial, mas a gente vai receber hoje uma pessoa que 2024... Vou dizer que Deus trouxe essa pessoa para nós, para o podcast Neuro Mais Diversidade, para acrescentar, para nos apoiar, que é a Suiane Alves, ela que é advogada, empresária, cristã, tem conquistado a cada dia um espaço no nosso coração, é uma pessoa muito especial e a gente convidou ela para trazer essa temática, né, Sarita? Apesar desse currículo, né, o mais importante é que, como você disse, ela é filha de Deus. Isso e mesmo. Ela vai trazer para a gente um pouco, né, dessa temática. Vamos conversar, né? Hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser
aquelas perguntas que geralmente a gente Pontuais. traz, né? Numa folhinha, ó. Aqui é só para eu anotar, para eu lembrar da palavra de Deus, tá? E aí vai ser mais diferente uma conversa, onde a gente vai trazer um pouco para você das nossas angústias, né? Coisas reais. E dialogar, porque quando nós temos essas questões, a gente precisa estar levando a Deus em oração, mas também Ele deu as pessoas para que a gente pudesse, em comunhão, né, poder se ajudar. Então, o objetivo é esse. Né? A gente queria que todo mundo estivesse aqui, né, e a gente pudesse Para receber um conversar, pouquinho. né, escutar a realidade de cada um. Às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, eu escutei aquilo que vocês falaram, né? Eu queria tanto ter dito, realmente é assim, não sei o quê, né? E às vezes dá aquela vontade de poder trazer, né, todo mundo, mas o espaço, né, não permitiria e também seriam muitas pessoas. Então, aqui a gente traz para vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, vocês podem depois passar para a gente no nosso direct no Instagram. É uma honra ter sua presença aqui, Suiane Alves, com esse conteúdo que para nós vai ser de bastante refrigério, como falou a Sarita. Seja bem-vinda. Obrigada, meninas. Eu quem agradeço. É uma honra poder participar aqui do podcast Neuro Mais Diversidade. Agradeço a você pela sua audiência, pela sua atenção nesse dia. Aí não importa o horário que você vai estar assistindo esse conteúdo, mas importa que Deus toque o seu coração. E para mim é uma honra muito grande. Eu tenho comigo que as pessoas que estão indo para o mesmo lugar, elas se encontram no caminho. E eu creio que nós estamos indo para o mesmo lugar porque nós acreditamos no mesmo Deus, no mesmo Jesus, na mesma Amém. coisa e caminhamos em busca da vida eterna, né? Aqui nessa terra. E estamos juntos para nos apoiar, para nos ajudar, para nos auxiliar. Por quê? Porque a palavra de Deus diz em Lucas capítulo 16 que nós temos que granjear amigo com as riquezas da injustiça, para que quando estas nos faltem, eles sejam aqueles que vão abrir os portais eternos para nós. Então, assim, vocês foram um presente na minha vida também nesse ano, e eu quero aqui dizer para vocês que Deus nos uniu, Deus tem um propósito e é muito maior do que qualquer coisa que nós já vivemos hoje. E eu quero estar junto aqui com vocês, com o Neuromais, para que a gente possa alcançar pessoas, para que a gente possa transformar vidas e para que Jesus seja ministrado no coração de cada um, de todos nós, no meu e no de vocês e de todo mundo que está em casa, que está nos assistindo, que por algum momento chegue em nossas vidas. Amém. Amém. É isso mesmo. A gente fica muito feliz com o que você fala pra gente, que a gente também foi um presente, né, Sarita? Porque às vezes a gente ora a Deus e quer que as coisas aconteçam no tempo imediato, mas Deus, ele age no tempo certo, no momento oportuno. Ele vai direcionando a gente, como você falou, a gente está indo para o mesmo caminho, então a gente vai se encontrando. E falar sobre essa temática, Suiane, eu queria que você compartilhasse com a gente, porque quando a gente estava alinhando sobre os temas, ela disse, Paula, eu acho interessante isso aqui. Como que Deus te tocou para falar sobre esse tema aqui dentro do podcast Neuro Mais Diversidade? Lembrando que o nosso conteúdo, ele chega para muitas pessoas, como a Sarita falou, mas existe um grupo especificamente que acaba, de alguma forma, Recebendo, né? Tendo mais interesse também. Isso, mas esse grupo em si, ele tem a parte sentimental é uma coisa muito fina, é uma coisa muito delicada, que são os pais. Que, como a Sarita falou, não é só para os pais, mas a gente tem esse grupo dentro do Neuro Mais Diversidade. Como que Deus te tocou para falar esse tema aqui hoje no podcast? Olha, Paula, vou ser franca aqui com vocês, porque eu disse assim, Paula, eu não vou responder de imediato, me dê um tempo, tenha paciência comigo quanto a isso. Mas um dia pela manhã eu parei, jejuei, saí de casa, orei, pedi, Deus, hoje eu vou fazer um jejum com o propósito do Senhor me dar a palavra, o tema que o Senhor quer realmente que a gente fale no podcast, porque eu sei que tem pessoas já preparadas pelo Senhor para receber essa mensagem. Então, me mostre. Quando foi lá por volta das 9h30 da manhã, eu já tinha falado com o Paulo outros assuntos, mas eu desligo o celular, paro e aquilo sopra no meu ouvido, né? Porque ele nos amou primeiro. E olhar para a vida, olhar a perspectiva da vida a partir das lentes de Deus, mas Deus, o Pai, né? E a gente precisa entender que na vida de todos nós, se nós não tivermos como base o amor de Deus, tudo se torna difícil demais, complicado demais, tudo se torna maior do que às vezes parece ser. Eu não
não nasci em berço cristão, então eu assim, eu sempre criei em Deus, certo? Mas eu não tinha esse relacionamento com Deus. E quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, isso mais ou menos há 8 anos atrás, eu me senti amada. Tão amada de um jeito que esse amor preencheu qualquer outra coisa que eu precisasse na minha vida e transformou minha vida de forma radical, radical mesmo, assim, sabe? E quando eu disse assim, ele nos amou primeiro, é porque a gente tem que entender que para a gente ter um olhar de empatia para o outro, para a gente olhar para as pessoas, seja para os pais, seja para os filhos, seja para as pessoas atípicas ou não atípicas, seja para os pais que estão ali na linha de frente, a gente tem que olhar com amor. Tudo que a gente faz e olha e vive sem amor, a gente está vivendo de forma preconceituosa. Porque o amor precisa ser a base de todas as coisas. A gente tem que se despedir de nós mesmos para amar. Por quê? Porque o amor requer de nós renúncia. Amar é decidir. Amar é aquilo que eu faço em favor do outro, né? Eu não entro num relacionamento, seja paterno, materno, conjugal, não existe esse relacionamento onde eu amo para receber, eu amo para dar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho por amor de nós. Jesus nos amou tanto que se entregou por nós. Então, tem que ter amor. Sem amor, a gente está cheio de preconceito, a gente coloca barreira em todas as coisas, a gente se esquiva, tira a responsabilidade de si e às vezes diz que é porque não quer se machucar, mas ninguém ama sem se machucar, sem ser vulnerável. Então, ele nos amou primeiro, ele foi vulnerável primeiro, ele se entregou primeiro. Então, nós também precisamos estar abertos aqui, você que está em casa, nós que estamos aqui, abertos a amar, abertos a sermos vulneráveis, certo? É isso daí. E aí começa esse olhar a partir da perspectiva de Deus, mas Deus o Pai. Porque às vezes a pessoa diz, Deus, ó, santo Deus, vou entrar aqui escondidinho, porque senão o raio vai cair do céu, porque eu pequei, eu fiz alguma coisa e Deus vai vir só para não. A mão de Deus está estendida sobre a sua vida, sobre a minha, sobre a nossa, para nos abençoar, não para nos castigar, porque somos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus. Então, é o amor. O amor é a base de todas as coisas. Consequência, né? Como você fala. Eu entendi, você traz como Deus nos amou, então, como consequentemente, a gente também deve, como consequência. Mas aí, isso só é muito difícil de entender uma pessoa que não compreende esse amor de Deus, né? Isso. Uma pessoa que não compreende, não chegou ainda a essa maturidade espiritual de entender de acreditar primeiramente, né? Ter a fé de que Deus veio, que Jesus veio ao mundo, que morreu por nós, que Deus enviou o seu Filho. Essa fala que para muitos está muito decorativa, né? Mas é uma compreensão que a gente tem que trazer diariamente, porque vem as dúvidas. E quando a gente fala de vida atípica, eu não gosto de dizer só maternidade, porque não é só mãe, é pai. Tem vó que cuida da criança atípica, que os pais trabalham, não podem cuidar. O que abandonaram eu conheço também, entendeu? Então não é só terapeuta também que cuida, que tem o terapeuta mesmo, que tem aquele amor genuíno por aquela criança só não, aquela pessoa atípica que precisa ter esse amor e tudo mais. Vem muito esses questionamentos, né? Então, anotei aqui você falando, ele nos amou. É uma pergunta que eu faço. Ele nos amou. Se você trouxesse esse versículo para mim, no início que eu recebi o diagnóstico, quando Deus me amou, é amor. Ele me deu um filho Que tipo atípico. de amor? Que amor? Ele ama o meu filho. Ele trouxe meu filho ao mundo com uma atipicidade. E a gente não vai romantizar e dizer que é tudo fácil, né? E dizer que é perfeito. Não, eu amo meu filho. Hoje, se alguém chegasse para mim e me perguntasse, você queria outro filho? Não, eu quero o meu filho. Emanuel, do jeitinho que ele é, entendeu? Hoje, mas se você me perguntasse isso no começo do diagnóstico, quando eu recebi, eu não diria isso. As minhas ações, elas mostravam que eu estava num processo de luto, porque para mim meu filho tinha morrido. Entendeu? O filho idealizado, né? Filho idealizado. Então vinha muito essas questões, o amor de Deus, amor de Deus. Mas tu tá entendendo, Suia, no que eu quero trazer? É um questionamento que é verdadeiro, que existe, que
pela graça de Deus também, porque Ele me ama, eu me curei. Eu entendo hoje qual é. Eu não entendo ainda qual é, eu não sei, na verdade, qual é o propósito de Deus para a vida do meu filho, porque eu não sei para a minha vida, para a vida de ninguém. Só Deus é quem sabe os propósitos. Mas eu sei que é para a glória dele. Como ele vai usar para a glória dele, já deve estar usando. Porque está aqui, junto aqui nesse podcast, falando sobre ele, é para a glória dele. Né? Para mim, aqui é uma afirmação. Você disse que lá no início, quando você descobriu, teve o diagnóstico do seu filho, você questionou, mas você disse assim, se ele me amou primeiro, lá no início, então eu perguntaria, mas me amou como? Né? E aí é exatamente olhar com os olhos de Deus. Porque nesse momento, infelizmente, por talvez falta de relacionamento com Deus, falta de intimidade com Deus, por falta de conhecimento de Deus mesmo, é natural isso, a gente olha e quer que Deus olhe e se comporte como a gente acha que Deus deveria ter se comportado. Então, se Deus me amou, ele não tinha que ter me dado, eu tô falando naquele momento, tá? Não tinha que ter me dado um filho autista. Se Deus me amou, eu não ia ter que passar por tantas coisas, enfrentar tantas barreiras, preconceitos, dificuldades, né? Então, se ele me amou, por que ele fez isso? Mas quando você fala isso, você está olhando a partir de você. Isso. Daquilo que você enxerga da realidade. Para você, aquilo, naquele momento, talvez tenha sido um problema. Mas só que Deus sabe exatamente por que seu filho, por que ele nasceu com essa atipicidade e qual é o poder que isso vai trazer para que ele seja glorificado na sua vida, na sua casa, na sua família e em vários lugares onde ele tocar, onde ele pisar, onde ele chegar. Porque, às vezes, nós temos a mania de olhar para as coisas como elas acontecem do lado de fora, ao invés de olhar como elas acontecem do lado de dentro. Deus, antes de mudar qualquer cenário externo em nossa vida, ele vai mudar o nosso interior. Deus não começa nada de fora. Tudo é de dentro para fora. Tudo sempre começa na nossa casa. A gente, às vezes, quer mudar as coisas do mundo inteiro, mas não muda a nossa casa. Às vezes, a gente quer mudar a vida de todo mundo, mas não muda a nossa. Às vezes, a gente quer que Deus se comporte como a gente gostaria que Deus se comportasse. Isso. E Deus, a gente não entende. Ninguém, tem um louvor que diz, ninguém explica Deus, ninguém explica. Porque Deus não se estuda, Deus não cabe em livros de teologia, Deus não cabe em livros, Deus não cabe no intelecto humano. Deus a gente não estuda, Deus a gente experimenta. E as pessoas às vezes não entendem, em sua maioria, por quê? Porque falta o relacionamento e o entendimento. Eu também não entendia, acredito que vocês também não entendiam. Até quando a gente tem aquele momento que assim, provai e vede que o Senhor é bom. E que a gente sente aquela presença, sente o Espírito Santo e que não tem como ser qualquer outra coisa se não for Ele. Sim. Quando muitas vezes as nossas forças se acabam, quando muitas vezes a gente não tem mais nem esperança, porque no natural a gente não consegue enxergar solução, saída, como a gente vai fazer, mas Ele vem e Ele nos toca, Ele consegue dizer assim, eu sou contigo, eu estou aqui, não desanime, seja forte, seja corajoso, né? Marche, continue, porque você não está só, eu estou com você e eu continuo no controle. Sabe por quê? Porque se a gente parasse para perguntar assim, onde estava Deus quando Jesus estava sendo crucificado? Isso. Né? O Arthur já fez essa pergunta. Onde é que Deus está? Foi, amor. Aí eu disse, vamos continuar assistindo o filme, que depois eu vou te explicar. Às vezes, os filhos, a gente faz umas perguntas assim que a gente... Perguntas da Bíblia, é aquilo que a palavra de Deus diz, estejam sempre preparados, né? Você vê lá Jesus sendo chicoteado, cuspido, humilhado, sabe? De todo jeito, escarnecido de toda forma, e Deus estava onde? Né? E ele estava no controle de todas as coisas, como ele sempre esteve. No controle de todas Estava as aqui, você falando e eu lembrando outra. A gente faz vários questionamentos, né? Aí quando Deus não responde, aí eu vou dizer você, mas eu estou falando de mim. E eu estava pesquisando esse versículo. Eu falava assim, certo? Você já até ouviu fazer esse questionamento da pregação que eu falei. Certo, Deus, tá bom, o Senhor me deu um filho atípico, mas para que vai te servir uma criança atípica, não verbal, não funcional? Te serve para quê? Eu fazia esse questionamento, ou seja, na verdade, eu queria confrontar, né? Tá vendo como o Senhor errou?
entendeu? Em ter me dado um filho atípico. E aí eu me lembro daquela passagem que os fariseus pedem, Jesus está num local com os discípulos e eles pedem que Jesus manda os discípulos se calarem. E eles dizem assim, que é o questionamento que eu fazia, um filho não verbal, como é que vai te glorificar? Né? E ele dizia, se eles se calarem, as pedras vão falar. Né? Ou seja, o que é que eu pensei? Né? Eu digo, se Deus pode fazer pedras falar e se comunicar e glorificar, Deus vai usar meu filho, mesmo que ele não fale, mesmo que de forma não verbal, mas a comunicação vai muito além da fala. O glorificar a Deus vai muito além de você ali cantar um louvor, de você fazer muitas vezes uma pregação, mas de sua vida já ser de glorificar. Eu Né? acho que a parte mais difícil é a gente tirar o nosso olhar para o que é padrão humano, né? A gente tem um padrão, como você falou, como? É um padrão humano, é a criança nascer, se desenvolver, andar, ela vai comer primeiro, né? Ela sai da amamentação, depois ela passa pela introdução, ela vai começar a engatinhar para poder andar, ela vai começar a falar as primeiras palavras para poder começar, de fato, soltar uma frase. Então, existem toda uma padronização humana que a gente entende bastante, né, Sarita? Isso. Que são os marcos do desenvolvimento. E quando você traz esse questionamento, para que ele vai servir? Se ele não fala, Sim. o padrão humano diz que ele é incapaz. Mas para Deus que não tem padrão. Então, na verdade, é isso aí. Como é enxergar, né? Como é... Nossa, a gente tem que estar numa intimidade muito grande com Deus para entender... Não vou dizer a nossa vida, todos os momentos da nossa vida a gente precisa de Deus, mas nos momentos mais desafiadores é que a gente precisa ter uma intimidade maior com Ele, para que a gente não se perca nos nossos pensamentos humanos. E a Suiane, que está trazendo essa temática aí, pode acrescentar mais ainda. Como é difícil a gente desfocar o olhar humano, tirar isso aqui. Quem está olhando é Paula. A Paula diz que é incapaz, a Paula diz é isso, a Sarita diz que é isso, a sociedade diz que é isso. Mas ele tem uma outra lente. O caminho para isso, eu acredito, que é a meditação na palavra de Deus. Porque as respostas que nós estamos conversando aqui está na palavra de Deus, né? Deus... Sarita falou aqui o seguinte, ela disse que chegou a questionar, né? Para que Deus Me deu meu filho atípico e como meu filho pode glorificar a Deus, né? O que é glorificar a Deus? E às vezes a gente cai na besteira de pensar que glorificar a Deus é a gente dar glória a Deus, amém, aleluia, e cantar, servir numa igreja, e a gente acha que isso é o que glorifica a Deus, sendo que o que glorifica a Deus é a nossa vida diária, são as nossas pequenas ações. E aí eu quero perguntar para a Sarita assim, por que ela acha que, ou se ela acha isso, quem adora mais a Deus, você ou seu filho? Se fosse para eu te perguntar. Tá? Eu não sou capaz de responder isso. Então... Quem vai dizer... E por que eu estou perguntando isso? Porque a palavra diz que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não busca pessoas que falam bem, pessoas que são persuasivas, pessoas que têm um desenrolar da língua, pessoas que nasceram com a capacidade psicológica perfeita para a sociedade. E será que é perfeito mesmo para a sociedade? Sim. Será que não somos nós, os normais, os atípicos, que são... aos olhos de Deus? Tá entendendo? Uhum. Por quê? Porque a palavra diz que Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias e as coisas que não são para confundir as que são. Então, como é a óptica de Deus? Porque o padrão humano nós criamos, nós... O que a sociedade entende, o que você quer dizer, o que a sociedade tira como louco, né, nesse sentido, como pessoa anormal, que é a palavra que muitas vezes a sociedade usa, e a que a gente usa como atípico, para Deus, pode não ser. Exatamente. Por quê? Porque, pelo pouco que eu já acompanhei aqui do conteúdo de vocês, aqui nos bastidores mesmo, assistindo algum vídeo, vocês falam muito que os filhos de vocês, eles são pessoas sinérgicas, pessoas que têm uma sensibilidade muito forte. E para mim, uma pessoa que tem um relacionamento com Deus é exatamente uma pessoa que tem uma sensibilidade muito forte. Porque a gente que é do comum, do cotidiano, a gente está ocupado demais. A gente escuta ruído demais.
muita coisa para resolver, muita gente para tratar, o comum, o ordinário da nossa vida é esse. Mas eles não. Eles sentem no cheiro, no toque. Então, aí a gente diz assim, mas ele não fala, não expressa. Mas, para mim, ele pode ter uma experiência sobrenatural com Deus de uma forma que eu nunca vou saber entender, nem imaginar, sabe? Aí, por que eu posso dizer assim que mas é porque eu faço parte do padrão e eu sou a pessoa correta, é o meu padrão correto, e ele não é porque ele é atípico. Não. Se o principal seria ter essa sensibilidade com Deus. Porque a intimidade, o relacionamento com Deus é para que a gente se envolva com Deus, porque todos nós, atípicos ou não atípicos, fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nunca parei para pensar dessa forma. Deus não criou ninguém que não se parecesse. Então, o nosso preconceito seria ao ponto de dizer assim, pessoas atípicas, neuroatípicas, elas não são a semelhança de Deus. Não, elas são, porque Deus criou todos nós à sua imagem e à sua semelhança. Nunca tinha parado para refletir sobre isso, né? Essa questão assim da sensibilidade e estar com menos ruídos para ouvir a voz de Deus, que é uma das coisas que a gente muitas vezes, né? Já vi muito essa frase, você quer ouvir a voz de Deus? Pare os ruídos, silencie, ou seja, aquele que te distrai, né? Me fez lembrar de um dia desse que eu estava olhando aqui no Instagram e a mulher estava chorando, indicando um filme. Não lembro o nome do filme, mas ela falava que era um filme sobre baseado em uma história real, de uma menina autista, que a mãe precisava, às vezes, tirar ela, levar ela para um local onde tinha natureza. Isso. Aí diz que ela é muito agitada, mas quando ela chegava lá, às vezes parava e via ela assim, parada, olhando o movimento, tu tá entendendo? Ou seja, assim, você vê você conseguir parar para contemplar uma árvore. Quem é que hoje faz isso? Dificilmente você, tá entendendo? A gente vê uma pessoa atípica olhando assim, parado, olhando com seu hiperfoco, olhando assim, é doido. Exatamente. Gente, eles estão fazendo o que nós deveríamos fazer, contemplar a criação e ser grato ao Criador, certo? Então, é esse o olhar. Por isso que eu digo assim, eles são mais que especiais, tá entendendo? Tem algo que você diz assim, eu conheço pessoas já na fase adulta que são atípicas e assim, como eu queria ter essa sensibilidade. Porque Jesus diz, muitos têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem. Eles ouvem e escutam e veem coisas que nós, no nosso frenesi, na nossa correria, no nosso quero resolver agora, quero pronto agora, não consegue enxergar. E por causa disso até nos tornamos meio ingratos, né? E por isso que Deus não faz acepção das pessoas. A gente fica nesse questionamento todo, mas Deus olha para nós todos como iguais, porque todos nós fomos criados pelo mesmo Deus e pelo mesmo Pai. Jesus diz, Pai é nosso, o pão é nosso. O Pai é nosso, o pão é nosso. Então a gente come da mesma fonte e a gente tem o mesmo Pai. O pai do seu filho é o seu pai, o pai dos seus filhos é o seu pai, o meu pai é o mesmo pai. Nós somos todos irmãos em Cristo Jesus. E ele amou a todos nós. E ele amou a todos nós. Profundo, né, Sarita? E aí você me traz uma lembrança que a gente até estava conversando aqui nos bastidores, né? Em off, sobre você também, quanto pai atípico, a gente tem muitos questionamentos, mas a gente tem que entender que a gente não sabe de tudo e nem vai saber. Inclusive a palavra de Deus diz, né? Que muitas coisas estão ocultas, né? Porque com certeza em sua sabedoria ele sabe que nós não teríamos capacidade para compreender, né? Porque nossa inteligência é limitada, né? Nosso conhecimento é limitado, ele sabe até onde a gente suportaria de conhecimento. E aí eu estava comentando com vocês de uma letra de uma música que eu gosto muito dessa cantora, que se chama Laura Morena. E ela fala ela diz, o que seria de mim se eu soubesse de tudo?
se eu conhecesse a eternidade, se eu compreendesse os mistérios da vida ou da morte, se eu conhecesse o futuro. A gente, quanto mãe atípica, se preocupa muito. Será que vai? Será que vai casar? Será que vai isso? E ele diz, o que seria da minha eternidade, da minha humanidade? O que seria se eu soubesse de tudo? O que seria da minha humanidade? O que seria da minha dependência? Que é o principal. Até, como é que eu ia depender de Deus se eu sei de tudo? Se eu sei do futuro? Se eu sei o mistério de tudo que acontece? Não ia precisar depender de outra pessoa. E aí ela completa e diz, tudo que eu sei é nada. E há beleza em não saber. E ela faz uma oração, cria em mim necessidade de buscar te conhecer e conhecer a palavra de Deus. Então, assim, eu gosto muito dessa letra dessa música, porque ela fala muito disso. Nós, quanto pais atípicos, temos muito essa angústia da incerteza, do futuro, até do futuro que a gente fala, até do futuro daqui a pouco, que a gente deixou nosso filho na escola. Será que ele vai? De um futuro breve. De um futuro breve, do futuro mais distante. Então, a gente tem muitas dessas questões. Será que essa terapia vai dar certo? Será que essa medicação é a ideal? Aumentou a dose, será que vai? Entendeu? Então, assim, nós temos muitas dúvidas e eu acredito que isso é uma das questões que deixa nós muito cheios, né? Muito carregados. Né? Muitas vezes uma pessoa diz, mulher, às vezes eu acho os pais atípicos tão carregados. Eu digo, eles são. Não acho, não. Eles são sobrecarregados. Né? Eles são. Entendeu? São muitas questões. E justamente eu penso que para finalizar essa minha fala, não podcast, tá, gente? Calma. Para finalizar essa minha fala, é você realmente dizer assim, que bom que eu não sei de tudo. Porque se eu soubesse de tudo, o que é que seria de mim, né? Eu não sei nada e há beleza nisso. Sarita trouxe um ponto aí, e eu vou compartilhar com vocês aqui uma preocupação que eu tenho. Eu digo que ela não é de longo nem de curto. Eu não coloquei uma fita métrica nela. Eu sempre oro a Deus e ensino ao meu filho, Arthur, a orar a Deus com relação ao que eu vou dizer para vocês. Como ele é muito rígido de pensamento, muito literal, e a gente pede para Deus sempre conceder uma experiência de salvação com o Arthur. E muitas coisas para ele precisa ver. Ele precisa ver mesmo materializado, como está esse microfone aqui. Concreto, né? Concreto, justamente. E a gente tem trabalhado muito essa questão do abstrato. Ele disse, mamãe, você fala de salvação, Jesus vai chegar aqui, vai me levar, eu vou passar um tempo com ele. Quando a gente chegar nesse céu, gente, é emocionante assim, porque ao mesmo tempo que eu me preocupo, eu vejo como é a sensibilidade, a ingenuidade do meu filho. E digo, Deus, eu posso fazer qualquer coisa aqui nessa terra que não é para mim, mas é para o teu nome, mas salva o meu filho. Porque às vezes essa característica do autismo que a gente está trazendo, que é dentro da necessidade dos nossos filhos, mas pode haver outras necessidades, enfim, me preocupa um pouco, porque eu sempre digo assim, vamos orar para que você e seu irmão sempre estejam juntos na presença de Deus. Aí ele ora. Mãe, e quando você fala que a gente não esteja junto? É porque eu vou estar em casa, ele na igreja, ou eu vou estar um dia na igreja, ele está em casa? Eu disse também. Mas é muito mais, filho, porque a vida adulta, ela tem outros desafios que não tem na infância. Pois então eu vou querer saber. Eu disse, eu ainda estou vivendo esses desafios. Então, meninas, eu tenho essa preocupação porque eu sempre... Porque Deus, ele pensa que muitas vezes Deus vai aparecer para ele materializado no corpo de uma pessoa e vai se apresentar para ele, olha, eu sou Deus, eu sou Jesus. E eu sempre digo, não, você sente quando você está dodói que Deus vai lá e tira aquela tristeza. Eu sinto, mas eu não sei dizer assim, como é que ele chega, ele me abraça, ele tira, ele traz uma injeção. Então, assim, veja como é profundo. Até eu quero, Paula. Não vou mentir. Até eu quero abraçar aquele, né?
vê ali Jesus, a gente tem essa necessidade, né, Paula? E eles têm muito mais essa necessidade. E às vezes eu digo até, olha, assim, às vezes eu não estou preparada para... Não é questão nem de intimidade com Deus, é realmente de não responder uma coisa onde meu filho não processa de uma maneira correta, digamos assim. Porque eu quero muito padronizar uma resposta, mas às vezes eu preciso dizer como está na Bíblia. Algum fato, alguma coisa que acontece. Sabe o que eu vejo? Não estou dizendo que você não faz isso. Estou dizendo que Deus te convidando, vai ter que ler mais a minha palavra. Quer responder? Vai ter que conhecer muito mais de mim. Porque para a gente responder isso para os filhos, Justamente eu falo a para gente ele... tem que estar muito próximo. Eu falo para ele que quando eu não sei, eu digo que não sei e que a gente precisa estudar junto. Esse mês a gente está estudando Provérbios, né? São 31 capítulos, nós estamos no 8º. E o Provérbios trabalha muito nas questões que ele tem de confrontamento, porque é pouca idade, mas muita mentalidade. E aí eu digo, Jesus, se o Senhor me deu, o Senhor vai ter que me capacitar. Porque meu limite é esse. Então, Jesus, toma aí o controle. Às vezes eu quero estar no controle, né? Igual a gente tem aqui um celular na mão e tal. E aí, onde eu trago mais uma vez, eu tenho que olhar com esses olhos, com essa lente de Deus, o Pai. Porque se eu esperar que eu tenha esse amor e que eu vou receber da mesma forma e que ele vai entender daquela forma, é muito complexo. É complexo e é algo que não somos nós que temos a capacidade de explicar. A gente precisa entender que o Espírito Santo é quem nos convence de todas as coisas. E não somos só nós que somos adultos e que já somos cristãs, entendemos, mas de forma racional, como é esse relacionamento, como é essa onipresença, onipotência de Deus, esse Deus invisível tão real, né? Não compete a nós, porque às vezes nem nós mesmos entendemos. Mas o Espírito Santo nos traz o convencimento. Então, quem vai levar o convencimento para o Arthur naquilo que ele precisa ser convencido não é Paula, é o Espírito Santo. O papel de Paula não é ficar sobrecarregada para querer que Arthur entenda. Porque eu tenho agora que falar de uma forma que ele vai entender. Não. Paula vai antes, até de encontrar Arthur, vai orar, Senhor, me capacita, me dá sabedoria, me coloca as palavras na minha boca, para que eu possa falar para ele de uma forma que ele vai entender, e aquilo que eu não souber expressar, Espírito Santo, tu que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, quando a gente nem sabe pedir o que convém, fala para ele, igual tu fala comigo. Porque com Deus, todos nós somos igual criança, né? E eles têm a pureza, e nessa pureza, né, quando eles vão conhecendo a Deus, se desvirginando ali, Deus vai falando, Deus vai moldando, Deus vai dando o próprio entendimento. E não tem como a gente ter nenhum entendimento de Deus, eu particularmente penso assim, sem termos experiências com Deus. Por mais que a gente leia a palavra, por mais que a gente sabe os versículos decorados, por mais que a gente diga está escrito assim, é assim, aconteceu, a história foi assim, essa guerra foi assim, no tempo dos reis era assim, dos juízes era assim, quando Jesus veio, no tempo de Moisés tinha uma aliança, agora é uma nova aliança, e tudo isso são informações. Qualquer pessoa, seja ela cristã ou não, que pegar a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, ela vai saber estar informada, ela vai saber pregar, ministrar, vai. Mas a revelação quem dá é o Espírito Santo. Então, esse entendimento pleno, completo, que todos nós, seja das crianças, atípicas ou não atípicas, seja o nosso próprio entendimento, é só o Espírito Santo que vai ser capaz de nos dar. Porque tem coisas que não compete a nós. A palavra diz, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o conselheiro de Deus? Né? Quem primeiro deu a ele para ser restituído? Porque dele, por ele, e para ele são todas as coisas. Então, às vezes a gente fica cansado, sobrecarregado, porque a gente quer ter resposta para tudo. Uhum. A gente quer explicar tudo, quer que tudo se comporte como a gente gostaria. A gente quer sempre que esteja tudo engomadinho, tudo na gaveta dobrado, tudo em cima da mesa, a mesa posta bonita. Se a gente pudesse, a gente montava a mesa, tirava a foto e ficava todo mundo só olhando, para não desmanchar, né?
Mas o gostoso é a bagunça da comunhão, né? E Deus vai vendo cada um da sua forma. Porque Deus não vê como o homem vê. Deus não olha para a aparência. Deus olha para o coração. O critério de Deus é o coração, né? O coração e a nossa mente. Nós temos duas estruturas no nosso corpo caprichadas por Deus. Qual? O crânio e a nossa caixa torácica que protege nosso coração. Então, os nossos dois órgãos mais potentes, que é o coração e o cérebro, são guardados para a gente ver a importância que isso tem para Deus, né? E como a gente tem que ter cuidado com a mente. Por quê? Porque toda batalha na nossa vida, tudo que a gente passa, tudo que nos cerca, tudo que é muito difícil para a gente entender, começa na nossa mente. Então, a gente tem que guardar nossa mente para pensar naquilo que é honesto, naquilo que é amável, naquilo que é de boa fama, igual está escrito lá em Filipenses, né? Pensar nas coisas que são do alto, das coisas que provêm de Deus. A gente não tem resposta para tudo, a gente nunca vai conseguir explicar tudo. E tem coisas que se a gente for tentar explicar, a gente só vai complicar, né? E na medida do possível, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, ensina o teu filho a meditar na palavra de Deus, mas o lugar da revelação é Deus quem vai dar a revelação. Você falando aí no início sobre a questão, né? Ai, não é Paulo que vai falar, né? Quem vai falar é o Espírito Santo. Quem vai convencer. Aí me vem a memória, por isso que esses podcasts eles são maravilhosos. Me vem a memória na hora aquela mensagem que a gente teve no último final do ano, que foi com o pastor Almir, não foi? E ele trouxe a passagem quando, até anotei aqui, em Êxodo 4:10, quando ele fala, né, a missão que Moisés teria, e ele diz, mas, Senhor, eu não tenho facilidade para falar, né, eu não consigo me expressar, então você como mãe, né, eu não sei como, talvez eu não tenha a resposta quando meu filho fizer uma pergunta, acho que quando Arthur faz uma pergunta já dá um nervoso, ai meu Deus, será que eu vou saber responder, né, e aí ele vai responder assim, vá, eu estarei com você quando falar, e o instruirei a respeito do que você deve dizer. Êxodo 4:10. Para ficar isso na sua... É como realmente o Suiano falou, né? Ele quem vai dar a palavra, ele quem vai dizer como é que a gente deve agir. Né? Aqui, para esse momento mesmo, não existe uma preparação. A gente está aqui, o tema é esse, e a gente traz... Por que a gente está aqui conversando? Porque a gente traz as angústias, as dúvidas, né? Em relação a esse amor de Deus diante de uma vida atípica. Então, quando você recebe o diagnóstico, então quer dizer que tem uma fase, né? A fase da dúvida, depois chega a fase de realmente que você firme em Deus. Não, as dificuldades, as dúvidas, elas sempre existem. A diferença realmente, eu penso que, inclusive eu falo isso lá no livro, que um diagnóstico muda tudo, isso é verdade. Mas para mim, o que mais mudou e o que foi mais perigoso foi a minha confiança em Deus. Então, eu duvidei muito, tive muitas dúvidas, eu me revoltei muito, entendeu? Realmente eu não entendia. E a mudança não foi de sonhos que eu deixei para trás, de que eu reformulei, de jornada de trabalho que eu tive que... Uma área do trabalho que eu tive que sair. Não foram essas mudanças na rotina de casa, entendeu? A maior mudança e a mais perigosa que eu enfrentei foi a da dúvida, foi a espiritual. A de sentir que Deus estava distante de mim, mas na verdade era eu que estava. Né? Quando a dúvida ela chega, ela fica entre mim e Deus. Entendeu? Então, assim, também vem a mesma questão. E o que é que fez você ir da angústia até a fé? Não fui eu. Porque a palavra também de Deus fala, né? Que a fé vem dele também. Então, é ele mesmo que abriu os meus olhos. Então, assim, se você tem essa dificuldade, essa dúvida, é só Deus mesmo. Lembrando, como diz a nossa temática de hoje, lembrando que Deus nos amou. E que Ele é o nosso Pai, né? E a palavra de Deus diz que se nós que somos homens maus sabemos dar bons presentes aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial que está no céu, por acaso não vos dará muito mais do que pedir? E ele vai completar dizendo assim, ele vos dará o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele é o nosso amigo. Jesus, antes de ir para a cruz,
Jesus faz a oração sacerdotal. E Jesus diz, Pai, não te peço que vos tires do mundo, mas te peço que dê o Espírito Santo a eles. É o mesmo Espírito que me fez suportar todas as coisas. Dê para eles também, porque no mundo eles vão ter aflições, mas eu venci o mundo. Hoje pela manhã, no meu devocional, eu falei um pouco sobre isso, porque nós não sabemos como resolver todas as coisas, nós não sabemos de onde tirar forças para todas as coisas, mas Jesus sabe. A gente sabe quem sabe. Se eu sei quem sabe, eu vou me aconselhar com quem sabe. Então eu vou me achegar para eles assim, Jesus, eu não sei. Eu não sei como lidar com essa situação, eu não sei como lidar com meu filho, eu não sei como lidar com o abandono que aconteceu no meu lar, com as pessoas da minha família que viraram as costas, com os meus amigos. Às vezes eu tô sentindo que não tem mais nem vida, né? Assim, porque agora tudo mudou da noite para o dia e eu vivo aqui agora. Eu não estou sabendo lidar com isso. Me diga como, porque a palavra diz que Jesus foi tentado em todas as coisas e que ele suportou todas as coisas. E que Deus nos deu um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo. Para quê? Para que a gente chegue até ele, até o trono de graça com ousadia. Como eu chego no trono da graça de Deus com ousadia? Com humildade, dizendo assim, eu não sei. Eu não consigo. Não é todo preparado. Não, eu não sei, eu não consigo, eu não tenho como fazer, eu não sei nem para onde é que vai. Mas eu sei que o Senhor sabe. Então me diga. Eu me lembrei agora que tu sabe, né? Música. Música mexe com Música mexe comigo. E uma coisa que eu sempre gosto de trazer à memória, né, Paula? Músicas assim, para cada situação. E aí, meu Deus, né, diante dessas rotinas é muito sofrimento, é muita dificuldade. Aí um dia eu estava escutando uma música e assim, ela foi, não vou dizer que ela foi de 0 a 100, porque no final eu entendi, então ela foi de 100 a 100, vamos dizer assim, ela permaneceu importante do começo ao fim, só que eu tive uma impressão no início e depois eu tive outra. E aí começa assim, Pai, ainda me escutas? Sei que está aqui, mas eu não te ouço. Então a gente tem muito essa dúvida, né? Mas cadê Deus? Eu estou aqui passando por tudo isso, eu estou aqui me sentindo, e Deus está onde? Pai, o Senhor não está me vendo, não está me escutando. E diz, Pai, o fardo é tão pesado, eu temo fracassar e estou exausta. Então a gente, meu Deus, diante das adversidades está difícil, é tão exausto, eu acho, não sei se eu vou conseguir, né? Meu filho precisa de mim. Mostra para mim, ao menos, que estás aqui. E aí diz, eu vou carregar até aqui, né? Eu disse, meu Deus, a minha música. E eu cantando, né? Pai, ainda me escutas. E eu lá, minha música aí diz assim, eu vou carregar essa culpa, esses pecados. Aí eu já fiquei, peraí, eu vou suportar o que for. Eu o amo demais para desistir da humanidade, mas não me deixa, Pai. Quem é que orou assim? Jesus. Jesus. E aí eu lembrei, meu Deus, se eu não sofri o tanto que Jesus sofreu, então eu ainda não estou sofrendo, não. Então, assim, na hora, no começo que eu escutei essa música, né, essa fala foi uma fala de uma amiga minha que ela estava trabalhando com pessoas, mulher, como é que tu aguenta? Ela disse, mulher, eu já sofri o tanto que Jesus sofreu. Ela disse, nossa, pois tá ótimo, ainda não sofri nada. Então, assim, não estou querendo dizer que é um sofrimento, um fardo. Na hora que a gente recebe um diagnóstico, é um fardo. A gente recebe dessa forma, depois a gente transforma, pela graça de Deus, entendeu? Então, é esse olhar, né? Da gente se olhar assim, ai, meu Deus, cadê Deus? Onde está aqui Deus? Vamos olhar para Deus nos amou primeiro. Por que Ele nos amou primeiro? O que foi que Ele passou? E estender esse amor. A gente assim, eu amo a Deus. Por quê? Porque Ele me amou primeiro. Porque o amor me amou. Deus não tem amor, Deus é amor. Então, o amor é Deus. Então, se eu consigo amar a Deus, meus filhos, meus parentes, meus amigos, é porque Ele me amou primeiro. E isso não exime nenhum de nós de termos os nossos Getsêmanes, de ter os nossos Gólgotas, né? De termos a nossa cruz. Pelo contrário, esse amor nos convida a tomar a nossa cruz e segui-lo. A questão é que, às vezes, a gente esquece de ir até Ele quando Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo suave e o meu fardo leve. E, às vezes, a gente quer carregar o jugo, né, tão amargo e o fardo tão pesado, e para resolver do meu jeito, e olhando do meu jeito.
Mas a gente precisa entregar a Deus. Sim, entregar a Deus. Mas como eu entrego? Fecha seus olhos e abre teu coração. E diz assim, Senhor, eu entrego. Eu quero que o Senhor me ajude, eu quero que o Senhor me conforte, eu quero que o Senhor me direcione, porque de fato eu não sei. Às vezes a nossa dificuldade é abrir a boca para dizer assim, eu não sei. Eu não sei. Certo? E a gente, de fato, a gente não sabe, né? Como é que Jesus, ele é o símbolo de toda a humildade, porque ele se despe de tudo, ele se humilha de toda forma, ele serve a todo mundo, ele lava os pés, sabe? Imagina os discípulos tudo confuseiro, e Jesus lavando os pés deles, e Jesus pensando, eu vou já ser crucificado. E eles lá discutindo questões tolas, perguntando quem é o maior, quem vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda. E Jesus lá amando, servindo, dizendo, se eu estou fazendo com vocês, façam uns com os outros, né? Principalmente no momento daquele que estava sendo, né, vivido ali. Eu me lembrei agora de uma música. Geralmente, quando eu estou assim, eu já não é que eu não gosto de escutar. Eu até escuto, mas eu tenho outra forma de me aproximar de Deus, de falar com Deus. Uma delas é acordar mais cedo, escutar, coloco o louvor bem baixinho, geralmente um instrumental. Mas eu me lembrei de uma música que me marcou um tempo, que é o Ressuscita-me de Aline Barros, né? Nesse eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado, estão tentando sepultar a minha alegria. Na verdade, depois de um tempo, eu fui entender que eu estava sepultando a minha alegria, não eram as pessoas que estavam sepultando. E esse convite que Deus faz todo dia, né? Mais na frente a música fala que ele ressuscita Lázaro, Lázaro remove a pedra e sai. Só que passou 3 dias para que se cumprisse o que Deus queria fazer na vida de Lázaro. Deixa eu falar uma coisa, Diga eu aí. interromper sobre essa passagem. Quem foi a única pessoa que escutou Jesus? De todo mundo que estava ali, assim, que Jesus chama, eu tô falando, é uma coisa espiritual mesmo, assim, de uma coisa viajada, certo? Tá. Mas quando Jesus diz, Lázaro, vem pra fora, quem escuta é o morto. Porque às vezes a gente precisa morrer pra gente, pra poder escutar Jesus. Tá entendendo? Eu tô entendendo. Então, às vezes Jesus dizendo, Lázaro, Deus, Jesus dá ordem pro morto. E o morto não ouve, literal, se a gente fosse pelo, né, a forma Exatamente, literal. natural. Mas Jesus está dizendo assim, só quem morre para si mesmo é capaz de ouvir minha voz. E quem escuta minha voz sai para fora. Eu tiro as ataduras. Para quê? Para ficar... Não, ele diz desatai-o e deixai-o ir. Tá entendendo? É um amor inexplicável, esse amor de Deus. E a gente, às vezes, não entende. Porque tava lá, Marta, Maria... Todos, se você tivesse chegado antes, ele não tinha morrido. Se você tiver, as duas eram o mesmo argumento. Imagina os escribas e os fariseus. E aí, né? Tão amigo. Olha aí, vem chegar agora, né? Agora não tem mais jeito. Só que Jesus não fala para eles, para os normais, para os que tinham ouvido, mas não escutava. Jesus fala para os mortos, assim, o que morreu para si, esse vai me escutar. E aí Jesus dá a ordem e Lázaro vem. E às vezes a gente precisa morrer um pouco para nós. Morrer um pouco para o nosso achismo, um pouco para a nossa sapiência, né? A gente precisa disso. Por quê? Porque no mundo de tanta informação, que eu quero buscar a melhor informação para eu garantir a melhor forma do meu filho, da minha casa, né? Mas quem muito cresce em conhecimento, cresce em enfado. O homem caiu porque comeu do fruto da árvore do conhecimento, né? Então, às vezes, a gente quer saber tanto, né, que fica enfadado, que não consegue mais desfrutar da simplicidade, das coisas comuns e ordinárias e ver graça e ver Deus ali no dia a dia, porque a gente sempre está esperando que Deus faça algo muito mirabolante para que a gente veja a presença de Deus. Deus está no nosso respirar quando a gente acorda. Deus está na saúde que nós temos, na saúde dos nossos filhos, porque uma atipicidade não é uma falta de saúde, não. É algo que Deus quis que fosse assim. Quem somos nós para questionar a Deus? E essa questão do conhecimento, né, Paulo? Acho que talvez tu já tenha passado por isso, de quando a gente recebe um diagnóstico, a gente vai correr atrás de conhecimento, né?
e fica tão doida Eu assim passei nessa atrás. fase já de ser enfadonha. Eu não tô Corre- falando da corre pessoa não tanto. saber. Não, Lógico, buscar a eu informação sei. certa, como no podcast aqui de vocês, tá Aham. entendendo? É justamente assim, vou procurar porque eu preciso estudar, e eu preciso, e acabava um curso, aí eu fazia outro, do mesmo jeito. E a aplicação daquele curso que a gente Eu fez? tenho que dominar E isso. o filho ali passando, né? Muitas vezes, Eu pensava assim, conhecimento viu? é Eu tenho que bom. dominar esse autismo. Conhecimento é bom, mas ele também precisa da gente. E às vezes você passar o dia todinho procurando conhecimento, estudando, e a criança não teve nenhuma interação com a mãe, que é muito importante. Tu tá entendendo? Eu tô dizendo isso é pra mim, viu? Que eu sei que você fala muito dessa questão de que fez muitos cursos, entendeu? E é uma realidade, então, sua também. É uma realidade nossa. Então, é muito interessante você trazer isso, né? E puxando mais uma vez aqui para a questão de famílias atípicas, é essa questão, conhecimento, mas o mais importante é amar. Por quê? Porque nos amou primeiro. E onde as pessoas vão ver Jesus? Em nós. Cristo em vós é a esperança da glória. Então as pessoas veem Jesus, ou nós somos uma carta viva ou nós somos uma letra morta, já dizia o apóstolo Paulo. Então, o filho, né? O filho, ele não vai fazer o que vê o pai dizendo, daqui a pouco ele nem lembra, mas ele vai fazer o que vê o pai fazendo. Exatamente. Então, é no exemplo. Onde meu filho vai encontrar esse amor de Jesus que eu tanto quero mostrar para ele? Em mim. Porque ele vai se sentir amado. E se eu o amo tanto é porque eu também sou amado. Ninguém dá o que não tem. A gente só dá o que a gente tem. Então a gente tem que olhar para Deus por essa perspectiva. Porque senão, vocês poderiam pensar o seguinte: eu fiz de tudo e faço de tudo para super proteger o meu filho. Mas eu acredito que Deus me protege. E não protege o filho, não? Eu não sei como é que meu filho vai lá na escola daqui a pouquinho. E o Deus que está cuidando de tu, dirigindo teu carro, às vezes até no celular, não é o mesmo que está cuidando do teu filho lá na tua casa, no colégio, não. Né? Então, que confiança é essa que eu confio em Deus para algumas coisas, mas parece que para outras eu não confio. Né? Isso não é confiança. Exatamente. Então, assim, homens, mulheres de pouca fé, seria esse caso, né? Jesus nos questionaria em relação a isso. Então, quando a gente fala isso, é para as pessoas que estão nos assistindo, que estão em casa, que a gente quer passar, que eu acredito, que é que as pessoas, primeiro, sintam-se amadas. Independente da vida que você tem, daquilo que você fez outrora, seu filho não é um castigo de Deus, o castigo que nos tirava a paz, Jesus carregou sobre ele nos justificou nele. Então, se a gente crê em Jesus, se a gente confessa Jesus, se ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, a gente vive com a nossa esperança nele. Então, se sinta amado, ele nos amou, Deus nos amou, não é merecimento, nenhum de nós merecemos, mas ele decidiu nos amar, porque ele não nos ama porque a gente merece, mas porque a gente precisa. A gente precisa desse amor o dia todo, o tempo inteiro, na nossa vida por completo. A graça de Deus é esse favor imerecido que a gente não merece, mas ele ama. E o segundo mandamento principal da palavra de Deus, o primeiro diz assim, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Mas aí Jesus vem, olha para nós assim, eu porém vos digo, amais uns aos outros, como eu vos amei. Então, não tem brecha para preconceito, não tem brecha para a gente se afastar, para a gente ver ali uma diferença, onde a gente criou essa diferença, onde a gente é quem está colocando barreira, a gente não pode mais estar vivendo construindo muros, a gente tem que aumentar lugares na mesa e sentar todo mundo junto, certo? E não está construindo barreira, não está construindo muro, não está dizendo porque fulano é assim, seja ele porque tem uma atipicidade, porque tem uma deficiência, porque tem qualquer coisa, porque tem um vício, porque tem uma dependência química, por qualquer motivo na sua vida, né? Nenhum de nós temos que estar construindo muros, a gente tem que aumentar lugares na mesa, trazer as pessoas para a mesa e amar as pessoas, porque se o amor não for capaz de transformar o mundo, nada mais será. A palavra de Deus diz que nós estamos vivendo, que nós viveremos dias em que o amor de muitos esfriará. E se esperar que por acaso ele achará fé na terra quando voltar? Então esse é o amor de muitos, tem uma esperança para nós, não é de todos, são muitos, né? Mas a gente precisa estar empenhado em amar, empenhado em ser vulnerável, empenhado em ajudar. Vocês falaram aqui num outro episódio que às vezes se uma pessoa chegasse e pensa assim, eu fico com seu filho enquanto você vai no supermercado, isso é um ato de amor.
né? Porque você está renunciando a você, o seu tempo, o seu lazer, alguma coisa que você faria em prol de alguém, em favor do outro. Amar é em favor do outro. Ninguém casa para ser feito feliz, a gente casa para fazer o outro feliz, porque é em favor do outro. Amar é isso. Doar. É doar. E é assim com os filhos, é assim na casa, é assim com o cônjuge, é assim com um estranho, né? É assim com qualquer pessoa. Não foi para nós escolher quem eu amo, quem merece, quem não merece, porque se fosse por merecimento, a gente nem tava aqui Não agora, era amor, né? Verdade. né? Fechou, viu? Estamos- Essa palavra aí fechou. Estamos chegando ao fim, né, do nosso episódio. Tristemente. Não pela palavra pesada. Cirúrgica. Porque, principalmente assim, para quem se diz ser cristão, né? Porque existe esse peso que às vezes até a gente atribui a nós mesmos, né? Ah, eu sou cristão, não posso duvidar, não posso cair. A gente vai cair, né? Muitas vezes. A gente vai precisar trazer à memória essas verdades. A gente vai precisar lembrar, né, de que Deus nos amou e que por isso eu devo amar o meu filho, devo amar a minha família, né? Porque ele me amou. Então, é uma extensão, é uma consequência, né? Nós queremos agradecer, Suiane, por trazer esse momento para a gente. Foi muito bom. Por nos abrilhantar com essa mensagem que a gente sempre escolhe, né, Paula? Todo final de ano a gente concluir, trazer essa perspectiva para que as pessoas elas possam entender que, para além disso aqui que a gente vive, existe um Deus, né? Que é muito mais do que a gente pode imaginar, né? A gente tem que ter essa fé, que é a certeza daquilo que a gente não pode ver. Então, é ter essa fé de que Ele que dirige tudo, Ele que vai nos capacitar para ensinar o nosso filho, Ele que vai capacitar os profissionais que atendem o nosso filho, né? E se nada disso acontecer, ainda assim Ele está no controle. Ainda assim tem um propósito, porque está lá na palavra dele. Mas essa fala aqui não é para qualquer pessoa, é realmente para quem acredita na palavra de Deus, para quem acredita que existe um Deus, né? Para quem ainda não tem essa certeza, mas quer conhecer mais, é falando com Deus. Então, para muitas pessoas, isso aqui não vai ser compreensível, né? Realmente precisa estar compreendendo que Ele nos amou. E aí, como é que eu sei que Ele nos amou? Lembrando do sacrifício que foi feito. E aí, como é que eu entendo melhor esse sacrifício? A palavra dele vai te dizer. Meditando na palavra. Meditando. Se aproximando de Deus. Procurando se cercar de pessoas que glorificam a Deus. Né? Que te levam para o caminho, para o propósito, para o propósito. E a gente quer agradecer com uma caneca do Neuromais Diversidade. Você Foi pode botar uma aqui. tarde bem edificante ouvir essa palavra desse lembrete, né? E Ele nos amou. Foi mesmo, Ele nos amou. Pleno sábado à tarde, para trazer essa mensagem para a gente ficar aí meditando, não só hoje, né? Mas todos os dias. Isso é uma lembrança diária. Estou passando por isso, mas eu preciso viver isso com amor, porque Ele me amou. Não foi para qualquer coisa, foi para viver a vida com amor, né? Tudo que Deus nos dá, Ele nos dá para transbordarmos. A gente também está se aproximando do Natal, né? É o momento que a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo. E uma coisa é certa, se Jesus não nascer na manjedoura do nosso coração, Ele estará eternamente adormecido. Então, Jesus adorei precisa essa frase, deixa eu anotar. nascer em nosso coração. É o primeiro lugar que Ele precisa nascer. Em nosso coração e através da nossa vida. Nós não somos represas, nós somos rios e temos que fluir esse amor de Deus. E se Deus ama a mim e a você, com tantos carrapichos que a gente tem na nossa vida, por que Ele não amaria uma pessoa atípica, uma pessoa com uma deficiência, uma pessoa com um transtorno, uma pessoa com um vício, uma pessoa que já cometeu um erro que a gente possa julgar como vil, certo? Todos nós somos indignos, mas todos nós somos amados. Todos nós. Então, a gente precisa receber isso em nosso coração, abrir o coração, abrir a mente. Mas não é abrir a mente para perder o cérebro, não é para guardar a mente em Deus. Muito pensamento que vem na sua mente em momentos de dificuldade não são naturais.
Então, coloca teu pensamento em Deus, coloca teu coração em Deus e não esquece nunca. Por mais que seu pai já tenha dito a você, sua mãe, seu esposo, seu filho, que qualquer pessoa diz para você assim, olha, eu não amo você, você é amado e é muito amado. E sua vida vale um valor que dinheiro nenhum compra, porque foi comprado com sangue. E o sangue de Jesus Cristo. E então nós temos que ter essa consciência que temos esse amor e carregar esse amor com a gente. Eu sou amada, acorda bem assim, eu sou amada, eu sou favorecida, né? Eu sou agraciada. Hoje eu vou chutar a porta e não tem quem venha para cima de mim, porque ele vai à minha frente, ele é o meu ajudador, o meu guardador, a minha rocha, sabe? Ele é a minha força, o meu socorro presente na angústia, é ele. Então, é isso. E a gente tem que entender isso, e a gente é amado e é muito amado. Tá certo, ó, E a gente quer agradecer a vocês que esteve conosco, né, até esse momento, né, para desfrutar desse rio que é a palavra de Deus, esse fluir que vai chegar aí para vocês. Durante todo este ano, né, Paula? Este é o nosso último episódio, não o nosso podcast, tá? Ano que vem, se Deus quiser, a gente permanece. Então, a gente agradece já, desde já, que você esteve com a gente, né? Durante todo este ano, acompanhando nossos, não nossos, né? Nossos aqui e de vocês, né? Conteúdo e compartilhando e sempre trazendo aquele feedback, né, Paula? Muitas vezes aquela dica, aquele conselho, aquele depoimento, que é muito importante quando vocês trazem os depoimentos para a gente, que diz, olha, me ajudou demais, né? Quando a gente consegue também trazer um profissional para cá e de alguma forma esse profissional depois, né, você precisa do trabalho dele externamente, então por isso que a gente se preocupa tanto, né, em quem a gente vai trazer para cá, né? Todos que vieram para cá foram direcionados por Deus, né, Paula? Então a gente quer agradecer a vocês durante todo esse ano de 2024 por todo o apoio. Agradecer a nossa convidada, né, Sarita? Ela ganhou o brinde dela, mas agradecer mais uma vez por ela ter trago essa palavra de refrigério, os lembretes cirúrgicos, os lembretes que a gente não está só e que Ele nos amou. Obrigado por ter pensado neste tema, né? Foi realmente um tema que foi direcionado por Deus, a gente não tem dúvida disso, e que vai abençoar outras pessoas. Obrigada por sua vida, Suiane. Eu quem agradeço, Inês. Então a gente fica por aqui. Feliz Natal, né? Um próspero ano novo e até 2025. Tchau.